pessoal, estamos de volta. No episódio de hoje apresentaremos o desenvolvimento da linguagem do bebê de 0 a 3 anos. Desde o nascimento, a criança já possui uma forma de comunicar com o seu meio, inicialmente com o choro, responsável pela interação entre adultos e crianças, e mais adiante os primeiros balbucios e onomatopeias. No decorrer dessa interação, amplia-se o repertório de palavras e frases, comunicadas de forma verbal, visual e tátil. Mas como entender cada etapa do desenvolvimento da linguagem e como estimular, ajudar o bebê a se comunicar da melhor maneira? O processo de desenvolvimento da linguagem infantil é um momento maravilhoso que a gente tem. É aquele momento em que a gente vai estimular na criança todo o desenvolvimento auditivo, todo o desenvolvimento oral. Por quê? Nessa fase, os nossos filhos ouvem. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, do 1º ao 3º mês da criança, essa criança vai ser estimulada pelos sons, a ouvir vozes que ela identifica, como da mãe, do pai. A voz acalma, é através do choro da criança que ela vai estar expressando suas necessidades. Então é muito importante já prestar atenção de 1 a 3 meses como essa criança está se desenvolvendo. É do 4º ao 6º mês que a criança vai começar a ser estimulada a localizar o som. Nesse momento, a gente deve estimular ainda mais, conversar, procurar olhar o rosto da criança. Por quê? Porque através desse som que ela vai localizar, é que nós vamos poder estimular a futura fala dessa criança. Ela já vai começar a balbuciar, ela já vai observar aquilo que está sendo falado para ela, e é um momento também muito importante, uma etapa super importante para que futuramente a gente possa ajudar essa criança a falar, a se comunicar melhor. De 7 a 11 meses, nós já vamos ter uma etapa um pouquinho mais avançada dessa criança. É o momento em que, além de localizar, de perceber de onde esse som está vindo, ela vai tentar falar, verbalizar aquilo que ela está percebendo. Ela vai repetir sons, ela vai observar ainda melhor aquilo que está sendo ensinado a ela. Lembrando, sempre precisamos olhar nos olhos da criança, deixar que ela observe aquilo que você está falando. Cada etapa dessa vai ser importante para que ela desenvolva essa linguagem e tenha o prazer pela comunicação, que é muito importante. Pronto, a nossa criança chegou aos 12 meses de idade. E aí, eu continuo estimulando? Sim, continuo estimulando. Porque é nessa fase aí que a minha criança deverá emitir palavras. Nesse momento ela já vai falar. E é um momento muito interessante porque é um momento também onde a criança imita muito o outro. Por que que quando eu falo com a minha criança, eu coloco alguma coisa que ela gosta, ela pede para repetir? Porque é através da repetição e da imitação que ela vai desenvolver essa etapa da linguagem dela. Lembrando que é sempre importante a gente olhar nos olhos da criança, conversar com a criança, e é importante que os pais observem também que nessa fase aí dos 12 meses ela já deverá estar falando as suas primeiras palavras. Nessa fase que nós chegamos agora, que é de 24 meses, eu já vou esperar da minha criança pelo menos 200 palavras. 200 palavras, Betânia? E isso pode ser que ela fale um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas ela vai estar pelo menos tentando se expressar melhor. E como ela vai se expressar melhor? A minha criança aí, quando ela chega a esses 2 anos de idade, ela precisa estar falando, pedindo coisas, demonstrando o que quer, formando frases, e a gente vai começar a entender então o que essa criança quer. Se só o pai ou só a mãe está entendendo aquilo que a criança precisa, é porque ela ainda está com alguma dificuldade para se expressar. E aí ela vai continuar sendo estimulada. Nessa fase é muito interessante porque a criança já tenta contar a historinha. Aquilo que ela ouve, ela já vai procurando sempre repetir. E agora nós vamos para o momento em que a nossa criança completou 3 aninhos de idade. O que eu devo esperar da minha criança?
Eu preciso entender que agora chegou o momento dessa criança verbalizar, falar, expressar todo o seu sentimento. Nesse momento a criança já vai conseguir entender aquilo que é falado com ela, tanto quanto expressar aquilo que ela deseja falar. É importante ressaltar, se nessa fase o seu filho ou filha ainda não estiver falando bem, não estiver conseguindo se comunicar, você não estiver conseguindo compreender ou as demais pessoas compreenderem aquilo que a sua criança está falando, aí é momento de buscar ajuda com um especialista nessa área aí. Nós precisamos saber também que à medida que a gente vai ensinando essa criança, que à medida que a gente vai trocando palavras, sentimentos, emoções, contando histórias, essa criança vai processar esse aprendizado e nessa fase ela já vai ser capaz de desarmazenar tudo isso aí. É muito bom, é muito importante e a criança vai sempre observar tudo aquilo que a gente faz. Se nós fizermos algo correto, ela vai imitar aquilo ali. Mas se fizermos algo que é errado, ele também vai imitar aquilo ali. A criança observa, toma decisões e começa então a ficar mais independente.